Amém? Mas eu queria falar que, assim, como o galho, se não estiver conectado na árvore, não dá fruto, assim somos nós se não estivermos conectados na videira verdadeira. Glória a Deus! Hoje é culto de ensino. Eu gostaria de passar para os irmãos quem é Cristo. Quem é verdadeiramente Cristo? Aleluia! Precisamos conhecê-lo e saber quem Ele é. Primeiro, o Espírito Santo nos ensina, então Ele fala com o seu povo. E diz assim em João capítulo 1: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que é seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia, Deus! Maravilhoso! Glória! Aleluia! Agora eu vou abrir em Filipenses, os irmãos não precisam abrir, é só para ter uma ideia, mais uma vez. Nada passais por contento ou por vanglória. Filipenses capítulo 2, versículo 2 em diante. Nada façais por contento ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória! Glória! Aleluia! Agora, meus irmãos, lendo isso, já temos à mente um pouquinho do que é e quem é Jesus Cristo de Nazaré. Na palavra do Senhor fala que um menino nasceu, um filho nos deu, e esse menino é o próprio Deus. Glória a Deus! Glória. A partir do momento, para entender quem é Cristo, temos que começar desde o início. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva caíram, a promessa de Deus foi que surgiria do ventre da mulher. Deus colocaria inimizade entre a mulher e o homem, e do ventre dela surgiria um, em que a serpente morderia seu calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Todo mundo sabe que para matar uma serpente só tem pela cabeça. E aí, daí em diante, foi que Deus prometeu Cristo, que enviaria Cristo à terra. E Deus enviou seu anjo até uma mulher chamada Maria. E ele falou a Maria que no ventre dela nasceria essa promessa que nós vemos em Gênesis, que ele cortaria o mal pela raiz, pisaria a cabeça da serpente, mas precisaria a serpente antes morder o seu calcanhar, que é o que vemos nessa morte de cruz. Então o menino nasceu,
e uma estrela apareceu no céu, brilhando mais do que todas as outras estrelas. Essa era a estrela que indicava o Filho de Deus. Nenhuma estrela antes tinha sido vista. Por isso que os reis magos se maravilharam e falaram: nasceu aí o Filho de Deus, aquele que reinará sobre a terra, porque nenhuma outra estrela brilhava tanto como essa. E aí nós vemos o nascimento de Cristo. E o menino foi presenteado e adorado desde o momento que ele nasceu, mas ninguém o conhecia. Quem era esse menino que era adorado desde o seu nascimento e já fora profetizado desde o primeiro livro da Bíblia? E nós vemos que esse menino é a luz dos homens e alumia a todo homem que vem à terra. Então, quando ele nasceu e antes dele nascer, ele já alumiava todo homem que veio à terra. Abraão, Daniel, Davi. Ele alumia todos os homens. Por isso que aquela estrela era tão brilhante, mas não brilhava tanto quanto ele. Aquela estrela era mais brilhante porque era a estrela dele, e ele é a luz do mundo. Então esse menino cresceu dentro do templo, aprendendo junto com os sacerdotes e aprendendo juntamente com Deus. O menino foi ganhando sabedoria ao longo dos anos. Ele perguntava coisas que ninguém perguntava e sabia coisas que ninguém sabia. Um menino com 8 anos já sabia, já tinha mentalidade de mestre. E alguns se espantavam e falavam: que sabedoria é essa? E por um dado período, não sei quantos anos, pararam de se ouvir falar desse menino. Pense em um menino que nasceu e no mesmo dia que nasceu foi adorado, foi presenteado, e uma forte estrela brilhou para indicar onde esse menino estava. E durante alguns anos se esqueceram dele, esqueceram desse menino. Os reis magos já nunca mais viram esse menino que ele adoraram, nem acompanharam o seu crescimento. Então esse menino passou a ser um menino comum, que vivia dentro do templo aprendendo. Mas chegou uma hora que esse menino já crescido, e antes, este João Batista, e não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Quem era esse João Batista? Era o primo desse menino. Então João Batista começou seu ministério quase ao mesmo tempo, alguns meses antes que Jesus começou o seu, para que fosse preparado o caminho desse menino, para que ele apregoasse o verdadeiro Evangelho de Deus, para que o reino de Deus chegasse à terra através dele, porque ele era a luz, e ele veio ao mundo e se fez a carne. Essa é a palavra cumprida. Então João Batista foi apregoando o batismo nas águas e anunciando que o reino dos céus estava próximo. E o reino dos céus estava sobre aquele menino, que todo mundo tinha adorado um dia, mas depois esqueceu e nunca mais se ouviu falar. Então vemos que a sua mãe, no primeiro milagre de Jesus, foi num casamento, onde a alegria do casamento lá era um vinho, mas o vinho havia se acabado. Então a alegria daquele casamento não poderia continuar. Então o primeiro milagre de Jesus, a primeira volta, a volta de Cristo, para que todos o conhecessem, foi restaurar a alegria de um casamento. A primeira aparição de Cristo, fazendo milagres na Bíblia, foi restaurando a alegria de um casal e de uma festa. Ele ainda falou: mãe, porque tu me importuna, ainda não é minha hora. Então não era a hora dele ainda, ninguém o conhecia. Então esse menino cresceu, cheio de sabedoria e conhecimento, e começou o seu ministério, trazendo a alegria de volta para um casamento. E nós vemos a Bíblia, ao caminhar deste menino, que ele ia pregoando pelas ruas e o povo se espantava com a sabedoria dele, porque não sabiam de onde ele vinha e nem quem era ele, só sabiam que ele era o filho de João, o carpinteiro. Quem é este menino que fala com sabedoria? Quem é este homem? Filho de José o carpinteiro. Quem é este homem que fala com sabedoria? E todos queriam saber, até que em dado momento, ele, sua cidade natal, se não me engano, abriu a Bíblia e revelou quem ele era. Na época era um pergaminho, não era a Bíblia, era o Antigo Testamento, que dizia que viria alguém e que ele seria a luz do mundo. E ele falou assim: colocarei os domínios sobre a terra, colocarei os domínios da terra sobre os seus pés. Ele falou: este sou eu, Filho de Deus. E essas palavras se cumprem hoje. Então ninguém entendeu, porque ninguém o conhecia. Estava vendo: quem é esse blasfema? Quem é este homem que fala que as palavras se cumpriram no livro de Isaías a respeito dele?
se cumpriram. Ele é o Filho de Deus. Esse homem apareceu aqui agora, nunca o vimos. Não é filho de José, o carpinteiro lá? Quem é esse homem que apareceu? Todos o viam como um homem, não tinha aparência, não dava para distinguir ele de outra pessoa. Pelo contrário, acho que naquela época, se comparasse ele com outra pessoa, ele era mais feio. Falavam que esse homem, feio, mal trajado, filho de um carpinteiro, vai falar que é o Filho de Deus agora. Meu Deus. Glória. E assim se iniciou, com todos o rejeitando. E adivinha como ele morreu? Com todos o rejeitando. Verdade, Jesus. A caminhada de Jesus foi difícil, porque desde a primeira vez que ele se iniciou, que ele se declarou o Filho de Deus, já o rejeitaram. E quando ele morreu, mesmo depois de 3 anos apregoando, mesmo depois de tantos milagres, porque sem milagres o povo não ia crer, rejeitaram também, do início ao fim. Dizem que quem começa bem, não importa começar bem se termina mal. Jesus, ele começou bem e terminou bem, mas eles rejeitaram da mesma forma. Então, ao longo dos anos, ao longo do tempo, esse menino precisava de ajuda. Não era mais um menino, já era um homem, o próprio Filho de Deus, cheio da sabedoria. E ele constituiu 12 apóstolos, a qual chamaria o seu ombro direito, a qual ele ensinaria tudo e daria o poder que ele tem para que apregoasse o Evangelho juntamente com ele. Então ele foi se declarando, ele foi falando: eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a luz que alumia a todo homem que vem à terra. E ele se fez manso e humilde, tão humilde, mas tão humilde que lavava os pés dos seus próprios discípulos. Então a gente vê, vamos entender até agora o que a gente aprendeu. Quem é Jesus? Um menino que nasceu e não pediu para ser adorado e foi. Mas quando disse que ele era o Filho de Deus, não foi. Então, o menino que nasceu e cresceu para ser sacrificado futuramente, ele já sabia disso. Então o único propósito que ele fez para nascer foi morrer. Ele nasceu para ele sofrer. Imagine você saber que você vai nascer para sofrer, e que ninguém vai te amar, e todos vão te rejeitar. Desde quando você se anunciar até a hora da sua morte, ninguém vai estar do seu lado. E este é Cristo. E mesmo assim ele escolheu tomar as nossas dores. Aleluia. Glória. Então o que aprendemos aqui é que é um homem humilde, o Filho de Deus, que escolheu para si tomar as nossas dores, para que pudéssemos hoje estar aqui diante deste altar, pregando o Evangelho dele, e nos escolheu para ser filhos de Deus, co-herdeiros juntamente com ele, mesmo que estamos o negando. Glória. Lendo aqui versículo 13 ao 14 de João 1, fala: os quais não nasceram do sangue, isso somos nós, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Jesus falava aos homens porque se preocupam com coisas vãs, como vestes, roupas. Não vale mais o corpo do que as vestes, ou não vale mais a vida do que o mantimento. E quando ele conheceu João Batista, ele já conhecia, mas quando ele se encontrou com João Batista, aí vemos o verdadeiro Jesus que ninguém conhecia, que ele só tinha os discípulos, mas os discípulos não sabiam realmente quem era ele, pensavam que era um profeta. Então João Batista falou: ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. E era este Jesus que João Batista via e ninguém mais via. Ele conhecia Jesus. Este João Batista falou: este é o Cordeiro, o que há de ser sacrificado. E João Batista testifica quando Jesus falou
E Jesus ensinando sobre o reino dos céus, e em João capítulo 3, versículo 3, ele falou: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus, quando foi até João Batista, primeiro ele nasceu da água. Ele falou: Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. João Batista falando com Jesus: eu que tenho que ser batizado por ti, e o Senhor quer que eu batize a ti. Ele falou: é necessário assim para que se cumpra as Escrituras. Então vemos um servo, primeiramente, um homem humilde. Segundo, um servo leal às Escrituras. Ele não se desviava da palavra. Ele tomava com cuidado de fazer tudo quanto nela estava escrito. Assim como Deus falou com Josué: medita na palavra de dia e de noite. E tome cuidado para fazer com tudo quanto nela está escrito. Jesus era assim. Ele não é o nosso espelho. Nós somos assim. Somos mansos e humildes de coração. Glória a Deus. Tomamos as dores dos nossos irmãos para nós. Tomamos cuidado para fazer com tudo que está escrito nas Escrituras. Quem é nosso espelho? Vemos este homem agora, que ele tinha todo o poder nas mãos dele, mas se humilhou diante de um mortal para ser batizado por uma, que é a criação. Ele foi batizado pela sua própria criação. Sendo Deus, se fez homem e escolheu ser batizado pela sua própria criação, que é a obra das suas mãos. Glória a Deus. Glória. E quando ele foi submergido, ele não era necessário ele nascer de novo. Não era necessário. Mas ele o fez por amor a nós, para que nós pudéssemos nascer de novo. Então, quando ele emergiu daquela água, veio sobre ele o Espírito Santo. Ele foi batizado com água e batizado com o Espírito. Mas como não havia pecado nele, o Espírito repousou nele como uma pomba. Mas em nós é diferente, porque nós somos todos cheios de pecado. Então o Espírito precisa vir como fogo consumidor que consome todos os pecados. Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. Então ali eu já vou mais um pouquinho à frente. E Jesus, já quase no seu término das suas pregações, ele fez muitos milagres, muitas curas e muitas maravilhas. Glória a Deus. Disse sobre o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. 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 E disse sobre o reino de Deus e acerca de tudo que se sucederia. E viriam muitos falsos profetas, e viriam muitos que diriam o nome dele, mas não seriam ele, e não estariam com ele, não seriam por ele, porque ele é o amor, e quem prega a verdade está com ele. Glória, ele é a verdade, e ele só veio para que pudesse haver uma ponte, onde a gente pudesse subir daqui até o Pai, porque não havia outra. Glória. Então, já no término de sua pregação, chegando nos últimos dias, nós vemos uma das maiores exemplos de humildade de Jesus, que era o Cordeiro de Deus, a qual ele lavou os pés dos seus próprios discípulos. Ele os nomeou, ele os chamou e ele os criou, e ele lavou os seus pés. Maravilha. Aleluia. Nosso espelho é tão maravilhoso que só de sabermos disso já ficamos constrangidos com a sua humildade e o seu amor e a sua glória. Aleluia, Jesus. E quando Jesus lavou os pés, tinha um que era Simão Pedro, e não deixou, e falou: Senhor, se for lavar os meus pés, lava-me por completo. Mas Jesus não estava fazendo isso para lavar-nos, e sim para mostrar como deve agir uns com os outros. Aleluia. Amém. Glória. Glória. Então, quem é Jesus? Glória. Ele não é só a luz. Ele não é só o remidor dos nossos pecados. Ele não é só isso.
A palavra diz que tudo o que foi feito por Ele. E Ele é a palavra, Ele é o Acha. Glória a Deus. Bom, descobrimos quem é Jesus e quem somos nós. Descobrimos quem é Jesus, então quem somos nós? A partir do momento que Pedro descobriu quem era Jesus. Quando Jesus lhe perguntou: quem dizem que eu sou? O que o povo diz que eu sou? E eles disseram: alguns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Eliseu. E vós? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro foi o primeiro a falar e disse: tu és Cristo, o Filho de Deus. E ele falou: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha casa. Bem disseste, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. Então vemos aqui que a partir deste momento Pedro já estava nos caminhos de Deus, porque aqui, como João 1 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E Pedro foi bendito, foi achado bendito nesta hora, quando ele não foi revelado por carne, nem por sangue, nem por vontade do varão, mas foi pela vontade de Deus. E quando Pedro reconheceu quem era Cristo, ele achou quem era ele. Ele era quem? Ele era a pedra, a rocha, e que ia firmar a igreja. E uma pregação de Pedro salvou mais de 3.000 almas. Glória. E antes no Antigo Testamento, agora somos nós. Nós éramos achados como bichinhos de Jacó. Nós éramos vistos assim, e continuamos sendo vistos assim, comparado à grandeza de Deus. Dessa forma aí. Nós éramos os gentios. Somente o povo de Israel tinha salvação. Para nós não tinha nada. Éramos malditos até. Éramos assim. Glória. E Jesus comparou isso como uma parábola que dizia: que o rei ia dar uma festa de casamento para o seu filho. Então ele mandou chamar todos do reino, só os nobres. Ele mandou chamar todos os nobres do reino. Então foi um mensageiro e foi chamar os nobres, e os nobres falaram assim: não queremos ir no casamento do filho do rei. Ele que tinha que dar uma festa para nós, não nós irmos nas festas dele. Nós fizemos tanto por ele. Ele só tem esse reino que ele tem hoje por causa de nós. Nós que fizemos as obras, nós que alimentamos com dinheiro, nós fizemos tudo. Nós não vamos na festa do filho dele, não vamos no casamento do filho dele. Então esse rei insistiu novamente. Então mataram um de seus servos, que foram até eles chamar para ir para o casamento do filho deles. Esse é o povo de Israel. Esse é o povo de Israel. Então quem somos nós? Então pela terceira vez o rei disse: vai, mas dessa vez passe em todos os lugares remotos deste reino, passe em todas as esquinas, todos os lugares imundos e escuros, e os lugares mais estranhos que você vir, passa por lá e convide todos, pobres, ricos, velhos, novos, convide todos para vir no casamento do meu filho. Então ele passou e os nobres de novo não aceitaram. Mas aonde ele passou, naqueles lugares em que eram escuros, aquelas ruas tortuosas, os lugares mais remotos e profundos do reino, todos aceitaram vir no casamento do rei e se acharam honrados e falaram: nós irmos no casamento do rei com essas vestes, todos sujos, essa roupa rasgada, nós não temos nada, com certeza seremos barrados na porta do rei. Então ele chamou, e no horário que o rei convidou, eles foram. E todos se assentaram à mesa juntamente com o rei, comeram com ele e participaram do casamento do filho dele. E assim Jesus falando com os fariseus e disse: assim será como vós, ó Israel, o reino será tomado de vocês e dado a outras pessoas. E aqui em João 1 ele fala: mas todos quanto receberam, os que não receberam, paciência, mas todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Pronto, é aqui que nós nos achamos. O povo dele o rejeitou. Nós não somos segunda opção. Nós fomos os que o aceitaram. Nós fomos o que o aceitou. Nós nos achamos aqui. Agora nós não somos mais aqueles trapos imundos. Nós não somos mais aquelas pessoas do mundo. Nós não somos mais os gentios. Somos filhos. Filhos, herdeiros de Cristo. Herdeiros da glória e honra de Deus. Teremos um corpo como o dele. Seremos humildes como ele. Somos a luz como ele foi a luz. Somos o sal como ele foi o sal. E ele falou, todo mundo acha que só Jesus. Não, Jesus é a luz e não há outro. Nós somos a luz, nós somos filhos. Ele nos diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Nós damos sabor, nós damos gostos. Nós somos a luz deste mundo. Nos achamos agora como Pedro. Nós somos a igreja de Cristo. Glória. Não mais trapos de imundícia, mas agora somos varões valorosos e varoas valorosas. Glória. Aleluia. Glória. E no João capítulo 1, versículo 38, e Jesus voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? Eles disseram: Rabi, onde moras? Eles disseram: vinde ver. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Glória. Então nós somos este pessoal, essas pessoas que seguiram Jesus e disse: onde tu moras? Ele falou para nós: vinde ver, porque morarás também aqui. E ficaram com ele. Até o fim dos tempos nós ficaremos com ele. Glória. Então Deus nos deu o poder, a partir do momento que nós fomos feitos filhos. Deus nos deu o poder e disse: vai, curem os cegos, espalhem a grandeza do reino de Deus, apregoem a verdade, Aleluia. Tirem a lepra dos leprosos, e façam tudo isso de graça, porque de graça vos dei, e de graça deis, de graça recebeis, e de graça deis. Glória. Glória. Esse ensino, irmãos, era para mostrar quem verdadeiramente é Cristo e quem nós somos. Nós somos somente o espelho dele, um espelho meio embaçado. Aleluia. Como Jó falava, agora eu só o ouvia de falar, mas agora te veem os meus olhos. Assim somos nós. Mas para que Jó pudesse ver Jesus com os seus olhos, ele teve que ter uma experiência antes, ele teve que sofrer. Para o ministério de Jesus acabar, ele teve que sofrer. E nós também precisamos. Por que nós precisamos sofrer? Nós não pecamos. Nós pecamos. Sim, nós pecamos. E tudo quanto fizemos de mal, antes de conhecer a Cristo, e tudo quanto fazemos de mal, nessa terra nós temos que sofrer. Pagar tudo o que nós fizemos. Não é mais a lei de olho por olho, nem dente por dente. Mas nós não carregamos bagagem para o céu. Assim como Cristo carregou os nossos pecados nos seus ombros, nós carregamos os nossos erros, nossa cruz, nosso espinho na carne, nos nossos ombros, e sofremos por tudo quanto fizemos, por tudo quanto fazemos. Dizem: mas se Deus é bom, por que Ele permite tanto sofrimento e tanto mal? Por que Deus não transforma tudo em bom? E acabou. Se fosse tão simples, Ele não teria enviado o seu Filho. Deus não interfere na nossa escolha e no nosso livre-arbítrio. Esse é quem nós somos. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a nossa escolha. E nós temos nosso sofrimento. E todo dia nós temos que conviver com isso. Mas da mesma forma que Jesus sofreu, Ele falou assim: eu venci, tu vences. E todos aqueles que estão cansados. Então nós, mesmo se estivermos cansados, nós temos um socorro. Que socorro há para quem está fora da igreja? Que socorro há para quem está fora do corpo de Cristo? Se ele estiver cansado, ele vai continuar cansado. Se ele estiver com câncer, ele vai continuar com câncer. Se ele estiver sendo perseguido, ele vai continuar sendo perseguido. E nós, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Glória. Não levamos nosso fardo sozinho. Porque quem é Cristo? Ele é o nosso Senhor.
Primeiro, o seu Senhor alimenta o seu servo. Um servo fraco não vale de nada. Primeiro, o seu Senhor ensina o seu servo a servir. Depois, o seu Senhor manda o seu servo ir. E quando o seu servo volta, o seu Senhor recebe ele de novo e o alimenta de novo. Assim somos nós. Nós somos os servos, mas nós somos filhos. E temos capa de honra sobre nós. Glória. Aleluia, Deus. Então, para nós ainda temos o alívio de Cristo, nós ainda temos a paz de Cristo. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Então nós precisamos urgentemente falar do amor de Cristo, falar quem Ele é para o povo, que Ele não é simplesmente o Cordeiro que veio no mundo, Ele é a vida eterna, Ele é o amor, Ele é o caminho, é o único, não há outro, porque larga é a porta e largo é o caminho, e muitos entram na perdição, muitos passam por ele, mas porque estreita é a porta, estreito é o caminho que leva à salvação. Aleluia. Poucos há que o encontrem, não é nem poucos há que passem por ele, é poucos há que o encontrem. Tem gente que encontra o caminho, mas não passa por ele. Tem gente que encontra a porta. É isso que eu estou entendendo aqui. Tem gente que encontra, mas não passa porque não quer sofrer, entalado na parede, porque não quer abandonar as suas bagagens, como Cristo abandonou tudo. Ele tinha uma casa, ele tinha uma família, ele tinha um trabalho, ele tinha, e ele tinha todo o poder, mas ele abandonou tudo, e carne se fez, e humano se fez, e sofreu. E assim nós precisamos abandonar tudo, o que toma o seu tempo diante de Deus. Jesus não deixava nada tomar seu tempo diante de Deus. Antes ele chamava seus discípulos e falava, vamos orar, e os discípulos falavam, não, ele falava, então eu vou. Ele não se importava se iam 20 com ele, ou se ia um, ou se ele ia sozinho. Por que nós nos importamos? A salvação é individual. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia e passa mexendo no celular? Quanto tempo você passa assistindo TV e passa adorando a Deus? Quanto tempo você passa se dedicando a Deus e orando e jejuando? E quanto tempo você passa sem fazer nada na sua casa? Com preguiça. Só deita, simplesmente não tem nada para fazer. E Deus falando no seu ouvido e falando, filho, eu quero que você seja como Cristo. Eu quero que você seja não somente um servo, mas um filho. E eu não quero somente que vocês tenham o poder. Eu quero que você seja a luz. Glória a Deus, verdade, Pai. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória. Até aqui tem me guiado o Espírito Santo de Deus. Irmãos, perdão se eu não tenho uma ideia clara de quem é Cristo. Então eu vou falar a última vez, para dar uma ideia clara de quem é Cristo. Eu ouvi um testemunho de um jovem que antes servia os reinos das trevas e agora serve a luz. E ele falou que Deus apareceu para ele, e Jesus apareceu para ele e disse, filho, eu vim porque tu falaste que queria me conhecer em seu coração, então eu vim. E ele falou que ficou imóvel, e a glória de Deus era tanto que ele não conseguia levantar a cabeça. Só havia um resplendor branco, um homem vestido de branco, e o corpo dele se estremeceu todo. Ele não podia se mover, só podia pensar. E ele ia conversando com Cristo, e Cristo ia respondendo todas as suas perguntas, mas ele não mexia a sua boca, ele simplesmente pensava, e Cristo respondia no seu pensamento, porque ele estava tanto tomado de temor que seu corpo não se mexia. Esse é o Cristo. A gente não precisa falar, ele vê os nossos pensamentos. Ele conversou com esse homem somente com os seus pensamentos, e ele falou que ele foi tomado por Deus, e ele se apaixonou por Cristo, por causa que aquele homem, eu vou falar nas palavras do testemunho dele, ele disse, e aquele homem, de uma natureza tão mansa e tão humilde, a qual eu nunca vi, e a frieza do meu coração saiu, e o meu coração se aqueceu, e então eu senti paz, uma paz que eu nunca senti na minha vida antes. Eu nunca tinha sentido paz, e só por ele estar ali eu já tinha paz, e meu coração era frio, e meu coração nunca tinha se aquecido, e só por ele estar ali meu coração estava quente. E aquele ambiente todo foi tomado por a glória dele, só por ele estar lá, só por ele estar lá.
E ele falou que então, ele falou: Senhor, eu quero te servir por amor, não pelo que tu fazes, mas pelo que tu és. Um homem que foi constrangido, um homem que foi ganho por Jesus só por ele estar lá. Ele falou: eu quero te servir por quem tu és. Glória. Tão manso e tão humilde, só a presença dele já aqueceu os corações. Glória. E esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós temos em nosso coração. Glória. Temos que ser como ele. Só de estarmos aqui temos que fazer a diferença. Um homem disse uma vez para mim: se você está na casa de Deus e não faz a diferença, então qual que é o seu propósito de estar lá? Se você entrou na casa de Deus e continua o mesmo do que você veio antes, por que você está servindo a Deus? Então, um servo de Deus não tem diferença. Na primeira vez que um servo de Deus, acho que foi em Éfeso, não lembro a cidade, em Antioquia, se eu não me engano, que foi a primeira vez que um servo de Deus foi chamado de cristão. Agora você me pergunta, por que eles foram chamados de cristão? Porque quando eles passavam, o povo que morava em Antioquia olhavam para eles e falavam: eles se parecem com Cristo, eles andam como Cristo, eles falam. E a palavra de Deus é verdadeira. Então, se você quer saber a verdade, pergunte a Deus: Deus, eu não quero viver a mentira. Por tudo que eu tenho aprendido até hoje, se são só fábulas, me ensina. Se tudo que eu tenho aprendido até hoje foram vãs pregações, se eu só vivo de pregações no YouTube, eu quero viver uma pregação na minha vida. Se eu só vivo, Senhor, aprendendo com a pregação dos outros, em vez de eu receber, eu quero distribuir. Venha com esse pensamento na igreja. Você não vem na igreja para receber, você vem para distribuir. Imagine se perderam os pais na fé. Nós temos pais aqui, como o pastor Alex, a pastora Naniane. Nós temos pais aqui. E vocês não têm desejo de ser pais na fé, de apregoar o Evangelho como Cristo apregoou, de ser a luz, de ser o sal? Venha com mentalidade de pais na fé. Vamos aprender para ensinar, e não somente sentar e esperar ser ensinado. Para mim vir aqui, irmãos, um temor queria me pegar, porque eu sempre tenho temor de ler a palavra de Deus. Mas imagina só, se no meio do culto eu falar uma palavra errada, uma palavra que Deus não mandou, ou um ensinamento que não está na Bíblia, eu mataria a igreja. Eu mataria todos aqui se eu desse um ensinamento que não são de Cristo. Uma vez eu me peguei falando uma coisa, uma interpretação errada, e aquilo me tomou de vergonha, e eu falei: eu não sei nada de Bíblia. Então eu fui pesquisar. Então eu fui aprender. Então não espere sentar e ser ensinado se vocês mesmos não vão buscar o conhecimento. Busquem para poder ensinar. Seja um amor para poder dar amor. Seja uma luz para que outras pessoas vejam vocês e venham até vocês. E já tivemos alguns irmãos aqui que teve experiências de que ele não conhecia a pessoa, mas a pessoa parou ele na rua e pediu uma oração. O que é isso? Se você nem conhece a pessoa fala: ora por mim. Porque eles eram a luz, e o mundo viu a luz deles e veio para a luz. Porque todos que amam a luz vêm para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Se não reconciliarmos, não morremos só nós, morrem nossos irmãos. Não morrem só as pessoas que estão no mundo, morremos nós também. A partir do momento que não fizermos o que Cristo nos revelou, o que Cristo falou a nós, nós morremos também. Tem muita gente que acha que está viva aqui não aqui, eu creio que aqui não tem ninguém. Mas tem muita gente que acha que está viva no meio das igrejas e já apostataram da fé e vivem por doutrinas estranhas. Irmãos, desculpa falar, mas no meu entendimento, eu creio que isso não é de Deus. Eu vi no YouTube uma tal de unção de cachorro, que os irmãos começaram a rastejar no chão e falavam que aquilo era poder de Deus. E o Espírito Santo, ele não veio para nos causar constrangimento, senão o nosso próprio constrangimento pelos nossos pecados. Ele não veio para nos humilhar, ele não veio para nos tornar um cachorro, ele não veio para isso. Ele veio para nos convencer dos nossos pecados. Você quer uma prova? Se alguém aqui tem dúvida, ou se algum dos seus irmãos te perguntarem como eu sei, como eu tenho a certeza que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e eu aprendi isso com Cristo, aprendi com Jesus,
e aprisionam a minha vida? Qual é a única certeza de que nós realmente temos o Espírito Santo dentro de nós? O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Então, tome base nisso. Se nós roubamos, nós não temos o Espírito Santo. Se nós mentimos, nós não temos o Espírito Santo. Se nós falsificamos, se nós deixamos de abraçar os irmãos, se nós não temos amor no coração, nós não temos o Espírito Santo. Se nós não temos reverência a Deus, nós não temos o Espírito Santo. Se nós não temos a palavra de Cristo em nosso coração, nós não temos o Espírito Santo. Porque o principal propósito dele foi lembrar as palavras de Cristo e nos convencer dos nossos pecados. Então, se continuarmos pecando, nós não temos o Espírito Santo. O poder de Deus vem e é passageiro. O poder pode ser dado. O Espírito Santo é recebido em nossos corações. Não é quem pula, não é quem grita, não é quem fala em línguas. Porque até o dom de línguas é dado, mas depois, se você tirar o Espírito Santo da pessoa, se o Espírito Santo se afastar da pessoa, ele continua tendo dom. Então ele pode profetizar, pode falar, pode pular e pode cantar. Mas isso não prova que uma pessoa tem um Espírito Santo. Amém? Então a única prova qual é? Glória. É o arrependimento verdadeiro dos pecados. Porque aquele que veio nos deu dons, mas cada um ele deu conforme a sua vontade. Amém? Então Cristo é este Deus humilde que se fez homem para que nós também pudéssemos ser como Ele e ter um verdadeiro caminho, uma ponte que nos leve até Deus. Amém? Glória. Eu agradeço pela oportunidade.